Olá amigos, sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar de um assunto um pouco polêmico que é sobre a prova da viagem astral. Será que é possível provar-se a realidade deste fenômeno? Fiquem comigo e vamos refletir um pouco sobre isso. Bom pessoal, a viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, muitas das vezes são vivências subjetivas. Ou seja, se você tem uma projeção e fica numa densidade um pouco mais sutil que a física, vamos supor você adentra aí o conhecido como plano astral. Jamais a sua experiência vai ser possível ter indícios de prova, porque basicamente ela não é uma experiência física e muito dificilmente outra pessoa vai ter a mesma experiência. Então esta é a dificuldade inicial da prova, que é a questão da subjetividade da experiência. Porém, existem algumas condições do projetor que propicia algumas possibilidades de, entre aspas, provas, né? Provas físicas da projeção astral. Então, por exemplo, se você se projeta no duplo do plano físico, ou seja, você se projeta com uma densidade tal que, do ponto de vista extrafísico, você observa toda a região circundante física, observa a mesa, o quarto, a parede, a cama, seu próprio corpo e assim por diante. Então, se você consegue esse tipo de projeção, provavelmente você consegue sair do seu quarto e ir em outro cômodo, observar uma sequência numérica, observar alguns objetos, retornar para o corpo, lembrar dessa experiência e então poder relatar que você esteve lá em outro lugar, em outra sala e viu tal coisa, ficando de certa forma quase que praticamente uma prova que você se deslocou não fisicamente. Então a parapsicologia tenta obter provas nesse aspecto, nesse sentido de deslocamento não físico da consciência, no caso, né? Então, para poder realizar essas provas, tem que ser necessário esse tipo de projeção bem próxima ao plano físico denso. Então são algumas condições que tem que ocorrer. Após retornar ao corpo, a pessoa tem que lembrar da experiência, não pode ter influências do subconsciente, então tem que ser uma projeção bem lúcida, bem próxima ao plano físico. Essas são as condições que provavelmente iriam propiciar alguma espécie de indício da realidade do fenômeno. Em Nova York, lá na década de 70, foi criada a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica. Então, diversos fenômenos parapsicológicos foram pesquisados, entre eles, é claro, a projeção da consciência ou viagem astral. Então, existe duas experiências que ficaram, assim, que me marcaram, né? Que é um caso clássico, projetivo, com uma mulher cujo nome não foi divulgado, então senhorita Z, né, ficou com um pseudônimo, que foi realizada pelo Dr. Charles Tart. Né? Então eu vou a seguir relatar como foi feito esse interessante experimento. E aqui temos o Charles Tart. Ele é parapsicólogo, conhecido pelo seu trabalho sobre a natureza da consciência e principalmente sobre os estados alterados de consciências. E algo importante a se ressaltar é que ele é um dos fundadores da famosa psicologia transpessoal. Olha só que informação interessante. Então vamos analisar como é que foi o experimento. Então havia lá uma sala, né, com uma janela de observação onde ficava o pesquisador.
Aqui está a senhorita Z, deitada numa cama e ligada através de fios elétricos para poder registrar as ondas cerebrais, batimento cardíaco, resistência da pele. Tinha aqui uma prateleira numa altura que mesmo de pé a senhorita Z não conseguia ver o que está em cima, que é justamente um papelzinho com um número, e tinha um relógio. Muito bem, então o que aconteceu? Foi feito um experimento e lá pelas tantas da madrugada a senhorita Z se projetou, flutuou próximo ao teto, que era a única forma dela conseguir visualizar o papelzinho, memorizou o número, voltou, chamou o pesquisador e falou: olha, já sei qual que é o número. E o número tinha 5 dígitos. E ela disse 25.132. Né? Então, se ela fosse adivinhar esse número, chutar o número e acertar, estatisticamente, a chance dela conseguir essa proeza era 1 em 100 mil. Então, pelo menos estatisticamente, nesse experimento ficou praticamente, entre aspas, provado a questão da projeção da consciência. Então, o que aconteceu, o que registrou os instrumentos no momento que ela esteve fora do corpo? Os padrões de ondas cerebrais ficaram em alfa, que é um relaxamento. Ou seja, não ficou em sono profundo e nem acordado. É justamente aquele estado intermediário que acontece a projeção astral. E um dado aqui também importante é que não se registrava os movimentos dos olhos, os movimentos rápidos, porque quando a gente sonha, todo mundo fica lá mexendo para um lado para o outro o olho. Isso indica que estamos sonhando. Então ela não estava sonhando no momento que estava projetada, naturalmente. Então isso ficou comprovado. Eu entrei no site, peguei 2 imagens. Esse registro das ondas cerebrais aqui mostra a senhorita Z sonhando, porque eles fizeram um registro de controle. Então dá para observar que o aparelho registrou os movimentos oculares. Já na noite que ocorreu a projeção astral, e no momento, né, naquele horário, os olhos não se moviam. Era um outro padrão que foi registrado. Então existe mudanças no corpo físico e nas frequências cerebrais quando ocorre a projeção astral. E é muito interessante esses experimentos que tentam aí, então, de certa maneira, comprovar o fenômeno. Uma outra forma interessante de experimento que foi realizado foi se a presença, né, de seres astrais, seres humanos, encarnados, desencarnados, poderiam ser detectadas ou pressentidas por animais. É claro que animais domésticos, a exemplo do cão, do gato. Então, nesse caso dessa experiência, foi realizado com um gato. Eu vou relatar a seguir. Então, este é Keith Harary. O Keith Harary. Ele é um voluntário que tentava se projetar extrafisicamente até uma sala ao lado, onde tinha um gato lá. Vou mostrar o gato aqui para vocês. Este é o pesquisador Dr. Robert Morris, da Fundação para Pesquisas Psíquicas, fica em Durham, Carolina do Norte. Então, ele ficava anotando aqui a reação do gato no momento que ocorria a projeção astral. Então, tem uma espécie de tabuleiro aqui de mesa com os números, né? Eu imagino que ele anota a movimentação do gato para poder, naquele momento, saber se existe alguma reação diferente. E consta que o animal ficou mais quieto durante as visitas extrafísicas do nosso amigo
Array aqui, né? Pode ver que tem que ter concentração para conseguir se projetar com esse monte de fio, hein? Então ele está com fios para pegar batimento cardíaco, resistência da pele, esses tipos de coisa que eles fazem para tentar verificar o momento que houve alguma mudança. Por exemplo, a hora que muda as ondas cerebrais e tem aquelas mudanças que eles já sabem que é um estado alterado de consciência, né? Ou seja, nem acordado, nem dormindo. Aí eles entendem que a pessoa está projetada e nesse momento, então, avisa que o outro doutor da outra sala para ele observar o gato e é feito, então, as anotações para poder analisar essas questões. Bem curioso, né? Bem instigante esse tipo de pesquisa. Muito bem, pessoal, e não poderia finalizar este tema sem parabenizar e comentar sobre a IAC, que é uma instituição que tem realizado ótimas pesquisas sobre bioenergia, experiências fora do corpo, juntamente com 2 pesquisadores fundadores, que é a Nancy Trivelato e o Wagner Alegretti. A exemplo dessa pesquisa realizada por eles com relação à bioenergia, utilizando de uma máquina de ressonância por imagem, ressonância magnética, onde deixarei aqui o vídeo para vocês entrarem e poder assistir. Então é muito bom ver instituições e pessoas brasileiras empenhadas neste estudo. E finalizo aqui então o vídeo, agradecendo aí pela atenção de todos e até o próximo falando sobre projeção astral.